Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme prometido, estou eu aqui, professora Raquel Lima, fazendo alguns vídeos de revisão, vou fazer alguns vídeos pequenos para a prova final da disciplina de História do Direito na Universidade Cândido Mendes, tá? Perdão que eu deixei que caiu o fone. Então, vou falar rapidamente sobre alguns pontos principais que vão ser mais importantes, né, para vocês aí aprofundarem o estudo da prova. Então, a gente estamos falando aqui do direito grego, por exemplo, que na realidade, quando a gente fala de direito grego, a gente está falando de direito ateniense. Eu vou pular. A gente viu que a civilização grega ela passa por períodos históricos. Quando a gente analisa o direito ateniense, justamente esse período clássico do direito, né, onde a gente tem as primeiras instituições jurídicas e políticas mais organizadas, mais estruturadas dessa civilização, onde as reformas de Drácon e Solon, que são as reformas legislativas, já haviam acontecido. E o que eu falei para vocês que era mais interessante de estudar para essa prova final é a questão das características desse direito ateniense. O mapinha anterior mostra que a Grécia, né, é uma civilização composta por cidades-estado, e Atenas foi aquela cidade-estado que mais o direito, digamos assim, principalmente na parte processual, ele se desenvolveu. Então, ela acaba sendo um berço aí, né, de exemplo do direito na sociedade grega. Então, uma característica muito importante para a formação do direito ateniense é a questão da democracia, que ao contrário do que a gente imagina que é uma democracia plena, essa democracia ateniense ela é uma democracia relativa. Ela existe para aqueles que são considerados cidadãos gregos. Só que nem todo mundo era considerado, na realidade, cidadão ateniense, né? Nem todo mundo é considerado cidadão. Cidadão nessa sociedade são os homens maiores de idade de etnia ateniense. Então, estrangeiros, escravizados e mulheres estão todos excluídos da participação das decisões. E essas participações, elas são efetivadas, né, na praça pública, na ágora, nas assembleias. Essas assembleias, a Assembleia que então é uma primeira grande instituição, uma grande reunião, digamos assim, desses cidadãos atenienses, ela tem decisões tanto jurídicas quanto políticas e administrativas. Então ali esses cidadãos eles estão votando, né, elegendo pessoas, mas também eles estão se candidatando a determinadas funções públicas, eles podem ser sorteados se preencherem os requisitos de participação das instituições administrativas e políticas. Eles estão ao mesmo tempo deliberando questões. Então, a democracia na Grécia, ela é direta, digamos assim, né? Direta mesmo, ela não é representativa. E por isso, ela influencia o direito de duas formas, né? Na questão de ser um direito laico, ao contrário de outras civilizações da antiguidade, o direito na Grécia ele vai se tornar laico. Por quê? Porque se o homem, cidadão, ele está na Assembleia decidindo, criando leis, né, deliberando, fazendo leis ali para o seu cotidiano, para a sua população, essas leis não precisam de intervenção divina para começarem a existir. Né? Elas surgem por uma necessidade do grupo. Esse grupo cria leis, esse grupo coloca leis abaixo, esse grupo está ocupando espaços ali, funções jurídicas e políticas administrativas. Não é um grupo ateu, né? São pessoas politeístas, mas o espiritual, né, o divino, não interfere na questão jurídica propriamente. Né? As leis não precisam de inspiração divina, como eram os hebreus que receberam os dez mandamentos da mão de Moisés, né? Ou a Mesopotâmia, que o Código de Hammurabi tinha sido inspirado por questões divinas. Aqui não. Então, a democracia, primeira questão, influencia o direito grego, porque ele é um direito laico. Se todo mundo cria essas leis e se todo mundo tem a possibilidade de ocupar funções nas magistraturas, né? Que funções são essas? Possivelmente, na teoria, todo mundo, ao longo da sua vida, poderia ocupar uma posição de juiz em um tribunal do Aerópago, né? Em um tribunal dos Éfetas, que são tribunais criminais. Isso, ao longo da vida, da sua atuação política e jurídica, né? Se você tivesse idade suficiente, tivesse participado de outras instituições, poderia chegar a essas instituições jurídicas mais elevadas. E aí, nesse ponto que a gente fala que é um direito laico, né?
porque os homens estão ali atuando sem intervenção divina, e um direito leigo, que não está aqui logo, né? Eu vou até passar esse slide. Um direito leigo. Por quê? Porque se esses homens todos podem serem sorteados, por exemplo, fazer parte de um tribunal do júri, para ocupar a posição de um juiz ali, o juiz no tribunal ateniense, ele só vai direcionando, organizando, mas a decisão não é dele, na realidade, ele só delibera aquilo que o tribunal do júri decide, que esse tribunal do júri é composto pelos cidadãos atenienses. Então, o direito, além de ser laico, ele é leigo. Não há escola ou classe jurídica. As leis, o direito ele é ensinado no dia a dia, na educação do ateniense, desde criança, nas escolas. Mas que escolas? De dialética, de retórica, de filosofia. Não existia uma escola de direito propriamente, né? Fora isso que as pessoas não estudavam para ser juízes, para serem advogados, para serem magistrados. Não existia essa profissão. A função até existia dentro das instituições, mas, como eu falei, ela era ocupada por cidadãos atenienses ali. Então, a gente não tem uma burocracia jurídica, né? Então, a democracia, ela influencia num direito laico e um direito leigo. Isso é uma grande novidade na antiguidade, né? Vai ser absorvido depois pelos romanos, que vão dominar o Império Grego, e vai influenciar bastante esse direito ocidental. Outro ponto muito importante da sociedade ateniense que influencia o direito é justamente a retórica, né? As leis são ensinadas como poemas. Então, o discurso retórico, que é o discurso de persuasão, ele é muito importante, porque as pessoas elas vão se autodefender, né? Não há... qual é o nome, gente? Não há oficial de justiça que vai fazer a citação para um processo. As pessoas fazem, né? As partes envolvidas, elas atuam. Não há a presença do advogado, apesar de existir o tal logógrafo. O logógrafo são pessoas que escreviam discursos para que o réu e o autor do processo se acusassem, se defendesse ou se acusasse. Ele lia ali. Inicialmente era proibido, depois, com o passar do tempo, foi permitido. Mas não havia ali essa função do advogado. Então, as pessoas precisavam criar discursos retóricos de persuasão para convencer. Óbvio que esses discursos são sempre baseados também no conhecimento do direito, né? Mas eles tinham que ter aquela função de convencimento para o júri, para que o júri votasse e deliberasse a favor, né, da parte ali, ou do acusador ou do réu, né? Outra questão também é o modelo dentro das instituições jurídicas. Então, o modelo retórico é um modelo de réplica e tréplica, né? Onde o acusador, digamos assim, ele faz o seu discurso de acusação baseado na legislação, o réu responde isso baseado também na legislação, e aí fica nessa troca, né, de réplica e tréplica para a decisão dos jurados, tá bom? Então, assim, basicamente o mais importante do direito ateniense perceber como a característica, né, da democracia e da retórica influenciaram muito as instituições, né, jurídicas. Então, assim, as pessoas deveriam provar o direito além dos fatos, esse direito que era ensinado na educação para todos os cidadãos, né, para quando ele fosse lá atuar, ele soubesse utilizar isso. E as fontes que a gente tem, epigráficas, literárias, leis e costumes. As instituições existentes, né, como eu falei, a Assembleia é a primeira grande instituição que todo cidadão ateniense vai fazer parte. Na Assembleia, há a questão de decidir, deliberar, as eleições para participar de cada instituição estão ali. Essas outras instituições são instituições de governo, né, administrativas e governamentais. Então, o conselho, os estrategos, os magistrados, que são os arcontes, que é a posição mais elevada aí da questão da magistratura política e jurídica também, porque os ex-arcontes vão ocupar o quê? O cargo no aerópago, que é o tribunal criminal, que pega os crimes mais severos, que são aqueles homicídios intencionais, os incêndios, crimes contra a governabilidade, e o tribunal dos éfitas, que são os chamados homicídios desculpáveis, né? O que a gente chamaria hoje de culposo ou por legítima defesa também, tá? Além disso, existiam outras instituições jurídicas de justiça civil, como juízes do demos, pequenos tribunais locais, arbitragens, que hoje equivale à mediação,
a Eliaia, que é o grande tribunal civil, tribunal do júri, e também tribunais de juízes marítimos, porque a gente viu que a Grécia está no meio do Mediterrâneo, então questões aí mais marítimas, etc. Ok? Vamos interromper aqui que eu vou entrar já no outro vídeo.